Oi, gente. Uma pessoa me contou que estava numa situação de muita escassez, porque ela é médica e na pandemia, na cidade em que ela mora, o consultório foi obrigado a fechar e depois que abriu novamente, a maior parte dos clientes não voltaram e essa situação se perpetuou. E até hoje ela continua com muita dificuldade e ela chegou ao ponto de faltar dinheiro até para o básico, até para ter o que comer. E isso me sensibilizou muito, porque ninguém deveria ter que passar por algo assim. E quem segue aqui os ensinamentos do canal sabe que eu falo sobre a lei da atração, eu transmito os ensinamentos dos Abraham Hicks, que transmitiram o conteúdo do livro Peça e Será Atendido para Esther e outros livros sobre a lei da atração, que tem muitos áudios deles na internet ensinando a gente. E eu fiquei com vontade de gravar para ajudar mais pessoas que estejam passando por uma situação de escassez, de dívidas, de ter os cobradores batendo na porta, de ter essa sensação de bola de neve, né, de não conseguir sair disso. Porque para quem está acompanhando aqui, já sabe que quando a gente foca em escassez, quando a gente foca no que está acontecendo de errado, de ruim, mais escassez acontece. Então, eu penso que a maioria das pessoas tem facilidade para entender a questão de que a gente atrai o que a gente pensa a respeito, que a gente atrai aquilo onde a gente foca a nossa atenção. Então, a questão não é nem enfatizar tanto isso. O Abraham ensina demais, com muitos detalhes, essas coisas. Eles falam que nós somos seres vibracionais e que com os nossos pensamentos nós geramos vibrações e que essas vibrações estão atraindo algo correspondente a elas. Eu penso que isso é a parte fácil de entender e as pessoas, na verdade, ficam até muito assustadas porque elas pensam, então eu tô lascado porque eu tô vivendo escassez e eu não consigo parar de pensar sobre isso e eu não consigo não me preocupar sobre isso. Então, como que eu vou sair dessa situação? Então é por isso que eu tô aqui hoje, para gravar para vocês, para tentar mostrar um caminho, para quando a situação tá, como disse alguém nos comentários, um caos, ainda assim ter algo para fazer para sair disso. Então, para pessoas que estão vivendo isso, se elas tentarem colocar meditações guiadas de abundância, né, ficar fazendo afirmações do quanto o dinheiro flui facilmente para mim, nesse momento, esse tipo de áudio não vai dar certo, porque é distante demais da realidade dessas pessoas. Só vai ativar mais ainda dentro delas a sensação de que isso não é verdade. Então, isso é lá para frente. Esse tipo de áudio é útil para quem quer melhorar mais ainda, para quem já se sente abundante em algum grau, né? Agora, para quem está se sentindo com muita dificuldade financeira, a gente tem outros caminhos, tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gente precisa lembrar que tudo que a gente foca a atenção aumenta. Então, se a gente puder passar mais tempo sem pensar naquilo que está preocupando, eu sei, vocês vão dizer assim, eu não consigo porque eu tenho a conta para pagar. Mas tá, uma vez eu li um livro de lei da atração falando assim, ele fazia os cálculos da quantidade de horas que a gente gastava num mês pensando em problemas, porque a gente pensa o tempo todo sem nem perceber, né? Então, o tempo que você não está focado em alguma outra atividade intelectual, você está pensando alguma coisa. E, em geral, você está pensando no que está te afligindo mais. E aí ele falou, você tem alguns minutos no mês que você realmente vai sentar e pagar aquele boleto, pagar aquela conta. Mas a quantidade de horas que as pessoas passam pensando sobre aquilo e que elas não precisavam estar pensando sobre aquilo. Eu sei, eu sou psiquiatra, eu sei muito bem que o medo de não ter como pagar as coisas faz a pessoa ficar ansiosa e nessa ansiedade ela quer tentar achar uma solução, então ela fica fazendo contas, ela fica pensando desesperadamente para ver se acha essa solução. Mas para vocês que entendem que a gente atrai o que a gente pensa, vocês precisam saber que isso não vai ajudar,
que fazer contas vai fazer você ativar mais ainda a sensação de que eu não tenho o suficiente, eu não tenho como pagar, e que eu não estou sabendo como, que eu não estou encontrando o caminho. Então, a gente precisa se distrair desses problemas, passar mais tempo fazendo outras coisas. Eu vou localizar novamente. Eu gravei num outro áudio um relato de uma pessoa que mandou lá no Telegram aberto, já faz muito tempo. Então tem que procurar para encontrar. Mas eu gravei esse relato no final daquele áudio, Quando Acreditar Quando Você Não Acredita. E é um relato inspirador de uma pessoa contando que quando ela era jovem, ela foi morar em outra cidade e ela não tinha um tostão. E que ela pode até ser considerada, ou ela talvez até sentiria isso como algo irresponsável hoje, mais velha, mas que na época o que ela fez foi acordar todos os dias, ir para umas lojinhas, shopping, não lembro o que era, e ela ficava só admirando e pensando, ai, eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar isso aqui, eu vou ter muito dinheiro, e quando eu comprar isso aqui eu vou, sabe? E ela ia só planejando. E era uma delícia fazer isso, e ela ficava lá passeando por essas lojas até dar umas 4:30 da tarde, voltava para casa, e as coisas começaram a dar super certo para ela. Então, o que eu tô tentando dizer para vocês é que se vocês têm todo esse tempo em um mês, e apenas num certo dia, em alguns minutos, você vai ter que realmente pagar a conta, tenta ficar devaneando e pensar em outras coisas, mas não fica devaneando porque eu tenho que pagar as contas. Realmente, o Abraham fala que a gente tem que ser um pouco irresponsável no sentido de entender que a nossa vibração é o que importa. O universo está respondendo à nossa vibração. O universo não sabe se eu sou uma pessoa que tem dinheiro para comprar essas coisas que eu estou vendo na loja ou não. O universo responde ao que a gente está sentindo. E, inclusive, um dia desses, eu estava no shopping, fui jantar no shopping numa noite, e quando eu passei por uma loja que parecia ser de produtos muito caros, eu lembrei de um paciente meu que tem muita abundância, que está ganhando uma renda passiva de R$280 mil por mês, de uma das fontes de dinheiro dele, tem várias outras. E ele comentou, né, quando começou essa fonte nova, ele comentou assim, agora dá para viver um pouquinho, né, dá para curtir um pouquinho. E aí eu olhei para aquela loja e eu pensei assim, nessa sensação que ele deve ter. E me veio uma sensação igual, de poder comprar qualquer coisa, não importa o preço, só porque está com vontade. E deu meia hora depois daquilo, eu olhei no celular, que eu recebo os avisos de compras por e-mail, né? E tinha várias compras. Então, assim, é nítido que o que a gente pensa, que o que a gente sente, afeta o que acontece com a gente. A gente está mandando essa mensagem vibracional para o universo, é como se fosse um anúncio invisível que as pessoas estão vendo. Eu lembro em épocas no consultório que eu falava, me manda trabalho, e a agenda lotava. Ou quantas vezes eu fiz isso, de olhar para minha agenda e reparar assim que tinha um horário vago aqui, um horário vago ali, e aí eu pensava, então tá, então vai encher esse aqui, esse aqui e esse aqui. Minutos depois alguém já ligava e marcava a consulta. Ou de alguém desmarcar naquele dia e eu também, de boa, e pensar alguma coisa desse tipo. Tá, que bom, abriu espaço para alguém que está precisando. Logo depois, às vezes, ao mesmo tempo que chegava a mensagem do cancelamento, já estava chegando alguém pedindo, pelo amor de Deus, uma consulta aquele dia. Então, assim, essas coisas têm como fluir muito. Mas eu já tive fase também de, por ter ativado o sentimento de escassez, ficar muito assustada ao ver uma pessoa depois da outra desmarcando. Então, e várias pessoas que têm consultório, sejam dentistas, psicólogos, várias pessoas que eu atendo, me contaram coisas parecidas. Então, é a bola de neve do foco da nossa atenção. E quando a gente está numa situação dessas, a gente não tem que pensar no dinheiro. Eu sei que para quem está passando por dificuldade, claro que eu entendo isso, e já passei por isso nem perto dessa situação. O máximo que eu passei foi a sensação de aperto para pagar as contas, né? Mas eram contas muito altas e acabava entrando tudo. Não entrei no vermelho um único dia. Mas
Eu entendo o que é você ter uma preocupação financeira, então o dinheiro acabar ficando em primeiro lugar. Não é feio isso, é compreensível. Mas é triste também, porque ninguém deveria passar por isso. É isso que eu penso, e por isso que eu tô gravando áudios desse tipo, porque eu quero muito ajudar as pessoas a não passarem por isso. Eu penso que eu não precisava ter passado por nada disso. Se bem que foi bom, né? Porque agora eu entendo. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando eu falo de não colocar o dinheiro em primeiro lugar, é que quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, a mensagem que você está passando para o universo é: eu estou precisando, pelo amor de Deus, me manda. E nessa súplica, a gente não é atendido, não por nenhuma maldade do universo, mas porque a gente está ativando o não ter, o estar difícil, e aí continua acontecendo isso. E quando a gente foca no que a gente tem para oferecer, aí a coisa muda completamente. É igual querer vender uma casa a respeito da qual você fica pensando mal. Então, você não gosta mais daquela casa, você quer mudar para outro lugar porque você conhece os defeitos do lugar onde você mora e você quer que alguém compre, sendo que você está emanando para o universo, colocando um anúncio virtual, um anúncio invisível, mas que está chegando nas pessoas, dizendo: comprem essa casa decadente, cheia de mofo, pequena, etc, etc, entenderam? Então, você tem que focar a sua atenção no que você gostou daquela casa já, nos pontos positivos dela. Uma vez eu ouvi um áudio do Abraham sobre isso, quando eu estava querendo vender um terreno. Era um terreno enorme de 10 mil metros quadrados na beira de um rio. E quando eu comprei eu achei que era uma boa ideia, mas eu logo não gostei, porque beira de rio, as pessoas podem entrar, né, e pelo menos na beirada ali do rio é permitido. E também eu plantei um negócio que alguém arrancou, e aí tinha enchente. E aí eu pensando nisso, pensei: lascou, né? Não vou conseguir vender isso aqui. Mas aí eu ouvi um áudio do Abraham falando sobre esse anúncio invisível. E eu terminei de ouvir o áudio e eu desliguei e pensei assim: não, realmente, o que não é bom para mim pode ser bom para outras pessoas. Alguém pode aterrar o terreno, fazer alguma coisa lá que não vai ter mais enchente. Pode ter gente que não liga para essa questão de poder entrar na beirada, afinal, quanta gente tem rancho e gosta. Tem gente que gosta de pescar, não é a minha praia, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de lancha, de um monte de coisa. Alguém pode ser muito feliz nesse terreno. Nossa, realmente, olha, me manda alguém que queira esse terreno, que vai ficar feliz com ele. Deu uma semana, uma pessoa entrou em contato, exatamente, encantado com o terreno, disse que ficava olhando o anúncio. Desde esse dia ele me ligou mais vezes. Ele não conseguiu comprar imediatamente, mas ele me ligava para ver se ainda estava disponível, porque ele ficava sonhando com aquilo. Ele chegava a sonhar de verdade, dormindo com aquilo. Era o sonho dele, e ele já pensava que tinha uma matinha lá, que ele ia dar o nome da filha dele e tal. E ele comprou esse terreno. Então, o que eu tô dizendo para vocês é que a gente tem que saber que a gente está mandando um anúncio invisível, e que se você foca no que você tem para oferecer, qual é o seu trabalho, por exemplo, você pegar para escrever um blog, você pode não ter nem visualização nesse blog, mas você ter sentado para escrever um conteúdo que organiza suas ideias, que faz você perceber o quanto de conhecimento você tem. Quanto mais se for algo focado em ajuda para outras pessoas, a procura do seu serviço aumenta. É aquela história de quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Inclusive, isso aconteceu comigo também. Teve uma época que eu saí de um emprego que eu tinha no SUS, e aí eu fiquei com mais tempo livre e eu comecei a escrever um blog, mas não tinha movimentação, nem sabia como fazia, né? Não era um lugar de blog que realmente mostra já para as pessoas. Eu criei um site e comecei a escrever, mas o telefone começou a tocar, né? As pessoas começaram a marcar. Então, a gente tem que ativar dentro da gente o que a gente está oferecendo para o universo, porque tem muita gente no mundo buscando o que eu tenho para oferecer. Elas só precisam saber que eu tenho isso para oferecer. Então, eu preciso ativar dentro de mim o que eu tenho e que outras pessoas estão buscando. E não é só isso, tem várias outras coisas que você pode fazer para se sentir mais abundante, para conseguir pagar as contas. Então, eu vou dar várias dicas para vocês. Uma delas é quando você tem contas para pagar, seja que você está endividado, né, com dificuldade financeira,
seja como qualquer outra pessoa que tem contas, como todo mundo. Uma coisa que você pode fazer é você se imaginar feliz por estar pagando aquela conta, grato de poder se imaginar dando saltos de alegria, fazendo uma dancinha de comemoração. Ai, paguei, que delícia, olha, uma menos, nossa, que legal. Como eu posso honrar os meus compromissos? Então, essa é uma dica legal também. A gente pode fazer isso para alguma coisa que você comprou parcelado, um financiamento. Você pode imaginar, o Abraham ensina isso também. Você pode imaginar que você aquele mês conseguiu pagar o dobro. E eles falam assim, pega uma parcela bem pequenininha de alguma coisa que você tem. Vamos supor que tem alguma coisa que está parcelado que você tem que pagar só R$10 por mês, R$50 por mês. E que isso você conseguiria até pagar o dobro. E é verdade que você conseguiria pagar o dobro e acabar mais rápido com aquela dívida. Então, pensa nessa dívida específica, porque aí você consegue se imaginar fazendo essa dancinha de comemoração que você está pagando o dobro. E aí, isso que é o importante, você ativou a sensação de ser um pagador, de ser alguém que honra os seus compromissos, de ser alguém que está pagando até mais rápido do que você esperava. Outra dica, você tentar achar um pensamento melhor a respeito das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, dívidas muito grandes, você pensar, mas eu posso dar um jeito, eu posso renegociar, eu posso alongar o pagamento disso até ficar de um jeito que eu não sinta tanto. Eu já paguei outras coisas na minha vida, eu já tive fases diferentes, eu tive fases boas, eu posso ativar aquela sensação novamente dentro de mim e as coisas vão começar a melhorar. Eu já tive fases ruins por alguma coisa, alguma doença, alguma preocupação que passaram, eu tive ajuda, eu sei que eu vou ter ajuda de novo. Se não está acontecendo por enquanto, foi só porque eu me fechei para essa ajuda, foi só porque eu foquei atenção demais no problema e nisso eu fechei uma porta para essa ajuda que estava vindo, mas ela tá aí, eu sei que ela tá. Tantas pessoas passaram pela mesma situação que eu, pela mesma pandemia e prosperaram ao invés de ter alguma dificuldade. Então, se é possível para elas, é possível para mim também. Eu vou achar esse pensamento que vai me ajudar. Eu não preciso começar com um pensamento de super mega abundância. Eu posso começar focando a minha atenção em qualquer coisa que eu já tenha de abundância nesse momento. Eu tenho o som dos pássaros para focar a atenção. Sempre vai ter um lugar na minha cidade que eu possa ir. Eu posso ir a pé e eu posso ficar admirando a abundância desse lugar. Eu posso olhar para aquele lugar que é público e eu posso pensar, é meu também, porque se é público, é de todo mundo, e é meu, e olha isso, olha essa mangueira cheia de mangas, meu Deus, quanta abundância tem nesse universo, eu não plantei, eu não gastei, a terra tá me dando, eu posso colher sem ter feito nada, entendem? Então isso vai trazendo o sentimento de abundância, a gente pode olhar para esse tipo de coisa. Quem não consegue plantar um vasinho de tomate e olhar para aquilo e ver que nasce, que você come sem gastar nada e para sentir um pouquinho dessa abundância. Uma vez uma pessoa num comentário falou isso, que ela tinha um pezinho de tomate, que ela conseguia sentir abundância pensando naquilo. Então não tem essa de, mas eu não tenho esse condomínio lindo, maravilhoso para eu olhar e para me sentir abundante. Você olha para o que você tem. E todo mundo tem, no mínimo, um céu estrelado para olhar e se sentir abundante. Todo mundo tem acesso a árvores carregadas de frutas. Então, a gente tem que escolher onde a gente foca a nossa atenção. A gente tem que passear mais ao ar livre. A gente tem que focar mais atenção em como, poxa, se os pássaros têm o que comer, tá na Bíblia isso, né, no Evangelho. Se eles não semeiam nem colhem, eles têm para todas as necessidades dele, que dirá para vós, homens de pouca fé. Então, a gente tem que olhar para isso e, além de tudo, a gente sabe dessa questão da lei da atração, que se eu olhar para isso, eu não preciso correr para ver se alguma coisa já mudou, mas vai mudar. Então, eu já posso começar a me sentir feliz agora, que eu mudei o jeito que eu estou me sentindo, e que se eu mudei o jeito que eu estou me sentindo, as coisas vão mudar. Essa abundância que eu estou querendo vai acontecer. E é como o Abraham diz, é nossa promessa para vocês que a abundância que você está pedindo está vindo. Então relaxe
e desfrute do desdobramento do que está vindo. É isso que eles ensinam. E eles ensinam que o caminho mais rápido para a gente permitir essa abundância é focar a atenção no que a gente já tem de bom, no que a gente já sente gratidão, no que a gente já aprecia. Porque tudo que a gente foca a atenção vai crescer. Então, saiba que, se mesmo que nesse momento você não consiga ter sentimentos de abundância, nem olhando por uma mangueira carregada, porque os seus pensamentos estão tão negativos, isso não significa que não vai ter uma brechinha aqui ou ali que você vai conseguir sentir alguma coisa assim. E quando você conseguir, foca a atenção naquele sentimento, dá força para ele, pensa mais naquilo. E aquilo vai crescer e vai ficar mais fácil com o tempo. Uma coisa que eu fazia quando eu queria manifestar o terreno dos sonhos era que eu ouvia áudios dos Abraham. Uma vez eu passeando pelo condomínio em que eu quero morar, e é onde eu tô agora, e minha cachorra tá aqui fora, vocês devem estar ouvindo os sons dela de vez em quando. Eu passeando por aqui, eu vi um terreno que eu amei e tinha uma placa de vende, e eu telefonei pro proprietário e ele me falou que era R$600 mil. Vocês não fazem ideia como minha vibração caiu no pé. Eu fiquei triste, eu andei assim cabisbaixa pelo condomínio. E eu lembro da sensação de tristeza chegando em casa, achando que aquilo não era possível. Mas porque o terreno sozinho valia o dobro do que valia o meu apartamento na época. E aí eu cheguei em casa e aos poucos eu fui ouvindo áudios dos Abraham, que foram me fazendo acreditar que era possível. E aí eu ouvi esses áudios até eu estar me sentindo muito bem. E aí eu saía para fazer caminhadas perto de condomínios ou nesse condomínio mesmo. E aí eu ficava me sentindo muito bem. A maior parte das vezes não era nem dentro desse condomínio. Eu caminhava na parte de trás dele, numa parte externa. E a vibração ficava tão alta. E vieram as ideias. E esse terreno é meu hoje. E é isso que eu quero dizer para vocês. Que quando você estiver num momento de emoção negativa, não pense que isso significa que então você está atraindo o que você não quer. Você precisa saber que a emoção negativa é um momento de pedido. Então é um momento que, se a sua emoção está muito negativa, seja tristeza, como eu senti aquele dia, ou seja preocupação, significa que você está pedindo com mais força ainda. Então você está colocando mais no seu vórtex. Entenderam? Isso significa que tem mais para vir por causa disso que você acabou de passar. Então, se você passou por um momento de muita escassez, se prepara, porque você tem muita abundância no seu vórtex e isso vai vir para você. A única questão é que em algum momento a gente precisa parar de ficar colocando mais coisas no vórtex e a gente focar a atenção naquilo já acontecendo, ou na sensação de já ter abundância, mesmo que minusculamente, em pequenas coisas da nossa vida. Porque essa sensação de abundância, não importa se é por ter ganhado centavos ou se é por ter ganhado na loteria. A sensação de abundância é abundância, não tem distinção. E abundância chama abundância. Então é isso que faz você sair do passo 1, que é o momento do pedido, para o passo 3, que é o momento que você permite o seu pedido. Então saiba que você vai encontrar uma brechinha, talvez através de áudios que você vai ouvir, mas aí pega embalo, olhe em volta, perceba pessoas que já estiveram na mesma situação que você, que saíram daquilo e que estão muito bem hoje, para você lembrar que para você também é possível. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram, compartilhem para que essa mensagem chegue a mais pessoas e a gente possa ajudar muita gente que esteja passando por essa situação. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.